Jó capítulo 2, do 1 ao 6. Jó capítulo 2, do 1 ao 6. Pronto? Então, em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me esticasses contra ele para o consumir sem motivo. A tua pode estar escrita aí sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Oremos. Pai santo, Pai bendito, Pai de amor, Pai amado, te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor, Deus maravilhoso. Usa-me, ó Deus, para a honra e glória e louvor do teu nome, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, de maneira extraordinária, Pai. Deus, que a luz do teu Espírito Santo conduza-nos, ó Deus, dentro e no centro da tua vontade, para que assim cada vez mais venhamos, ó Deus, entender teus princípios e propósitos em nossas vidas. Senhor, usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai, falando comigo e com toda a tua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus, e a todos que estão nos assistindo, Senhor, nesse exato momento, pelo Instagram, Senhor. Os abençoe, no nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, por favor. Coloca o tema da mensagem, por favor. As investidas de Satanás. Você pode falar, fale 3 vezes, por favor. Pois bem, o texto revela, neste episódio, de uma reunião, não somente uma, mas 2 reuniões, na verdade, onde Deus se reúne com seus filhos. E eu entendo aqui que são os anjos, e na região celeste. Olha só que interessante. É muito notório a gente presenciar que Deus, nesse exato momento, Deus faz uma investida, Deus cutuca Satanás. Na primeira reunião, Deus diz: olha, observaste o meu servo Jó, não há na terra ninguém como ele, homem íntegro, reto e temente a Deus. O que vem ser uma pessoa íntegra? É uma pessoa que em um local fechado, em seu quarto ou seu banheiro, ele se comporta justamente como deve se comportar um homem que teme a Deus. E o que é um homem temente a Deus? Não é? O que é um homem reto, em primeiro lugar? O que é um homem reto? A Bíblia diz que, Deus diz que Jó é um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava de todo mal. Um homem reto é que ele, no meio de todo mundo, em uma sociedade, ele é e sempre vai se apresentar como uma pessoa digna de verdade. Isso é um homem reto.
E um homem que é temente a Deus é um homem que entende que um dia teve um encontro com Deus e é um homem que tem princípios. É um homem, quando eu falo um homem, não é do sexo masculino, eu estou falando de ser humano. Pode ser a Elaine, as duas Elaine, tanto a Faro como a Nobre. Pode ser a Silvia, pode ser a Marta, pode ser a irmã Jo, a irmã Cris, e assim sucessivamente. E olha só, irmão, que interessante. Na primeira reunião, Satanás diz que também puderas. Por um acaso serve a Deus, por um acaso serve a Jó a tu e te adora, sem causa, sem motivo. Eu fico imaginando Deus escutando Satanás falando isso, porque Satanás traz uma das suas primeiras investidas. Ele diz, olha, não é sem causa e sem motivo que Jó te adora, que Jó serve a você. O que é que Satanás literalmente pressupõe aí? Satanás pressupõe que o ser humano, ninguém adora Deus por quem Deus é. Não é? Mas Satanás diz que Jó descobriu que um vetor em sua vida o move, porque diz que a religião é um vetor que literalmente proporciona riqueza, dinheiro, fama. Resumindo. E assim vai. E Deus o estica e diz, olha, ninguém na terra é como meu servo Jó. Mas, irmão, olha só que interessante. Quando a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando nesse texto, a gente vê que Satanás, ele é sagaz. Ele é astuto. Ele literalmente, ele é aquilo que, se eu e você vacilarmos, você não faz ideia do estrago que ele faz. Satanás faz uma das suas investidas, eu me lembro muito bem, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Davi cai na besteira porque Satanás vem com uma das suas investidas. Então, pode ler aí, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Satanás, desde o Antigo Testamento até hoje, ele traz as investidas dele na minha vida e na sua vida. Mas é você quem tem o controle. É você quem diz não. É você quem opta, decide, escolhe se quer ou não aderir àquilo que Satanás sempre quer fazer as suas investidas em nós. Outra coisa que Satanás literalmente sugere a Deus, presta bem atenção. Quando Satanás diz assim para Deus, também pudera, esse homem tudo que pega vira dinheiro, vira ouro, vive bem, tu protege a tua casa e tua família. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Jó perdeu tudo que ele tinha. O homem mais rico do Oriente torna-se o homem mais pobre, o homem mais paupérrimo naquela época. E detalhe, não é durante um ano, meses, semanas, não. Em um único dia. Satanás usou 3 elementos para ferrar, destruir a vida de Jó. Em um único dia. Você quer ver algo? Satanás usou 3 elementos. O fogo. Coloca para mim, nesse mesmo capítulo, coloca para mim o verso 15, 16 e 17. Olha só. Olha os 3 elementos que Satanás usou para acabar com a vida de... O 16, filho, por favor. Não, meu filho, Jó 1, 15, 16 e 17. E eis que deram sobre ele os sabeus. Esse foi o primeiro elemento, uma tribo terrível, para acabar com todos
tudo que Jó tinha. Os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Os sabeus, um povo terrível, para matar e acabar com tudo que Jó tinha. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a notícia. Fogo. Primeiro elemento, um povo ruim, os sabeus. Segundo, o fogo. E olha o terceiro. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, os sabeus, o fogo e os caldeus. 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Deixa eu te falar algo aqui em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar. Satanás é uma espécie de um turista inveterado aqui na Terra, no planeta. Olha só, irmão. E se a gente não tomar cuidado, Satanás até hoje. Só que tem um porém. Hoje você tem um poder que Deus te deu, que você não faz ideia. Por exemplo, 1 carta de João 4, versículo 4. João começa assim, filhinhos, já sois de Deus e já o venceste, né? Porque o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Então, quando o Novo Testamento, ele declara que eu e você, a gente tem poder para dizer não a Satanás, para dizer não a toda circunstância, para dizer não a tudo aquilo que a nossa carne quer e deseja. Olha só, querido, eu fico imaginando, Satanás diz assim, olha, também pudera, tira tudo que ele tem, e qual é a ordem de Deus? Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é como um cachorro preso a uma coleira. E ele não vai mais 1 centímetro a não ser da permissão de Deus. Isso é as palavras de Martinho Lutero. Sabe o que eu fico imaginando? Um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus. Em um único dia, Jó perde tudo que ele tem. Sabe por quê? Quem era Jó? O que era Jó? O que tinha Jó? Olha o verso 3 desse mesmo capítulo, por favor. Jó 1, versículo 3. Quem era Jó? E o que tinha Jó? E era seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Era o cara mais rico. Só que esse cara mais rico, em um único dia, torna-se no cara mais pobre, mais flagelo, mais paupérrimo. O cara ficou magérrimo aqui, daquele jeito. Em um único dia, o cara mais rico ficou o cara mais pobre. Eu fico imaginando Jó vindo do velório, do sepultamento, do cemitério, por enterrar os seus 10 filhos. 10 filhos Jó enterrou. E sabe o que ele diz? Coloca para mim, se não me falha a memória, é o verso 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. 21, por favor. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu fico imaginando? O ser humano hoje perde o emprego, já é motivo de sair da igreja. O ser humano fica enfermo, não acontece nada. Uma vez uma ovelha da nossa igreja era mais inconstante na igreja do que
Eu acho que Satanás era mais constante do que ele. E eu cheguei na casa dele para conversar com ele, e ele falou assim: pastor, eu não vou mais para a igreja não. Eu falei: por quê, meu filho? Ah, eu vou sempre na minha conta, não tem dinheiro nunca. Aí eu falei assim: mas você está trabalhando? Ele: não. Mas você sai cedo para arrumar emprego? Não. Ah, entendi. Então você quer que Deus coloque dinheiro na sua conta sem você trabalhar? Ele: por aí. Cara de pau. Eu perguntei para ele assim: qual é o dia do seu aniversário? Ele falou assim: por que você quer saber? Porque eu quero te dar um molho de peroba para a sua cara de pau. É brincadeira, rapaz. O cara não sem trabalhar e quer dinheiro na conta. É mais ou menos o que Satanás disse para Deus. Por debalde Jó te serve à toa, acaso? Não. Tudo que o cara pega vira ouro. E olha o que aqui Jó diz. Jó adora Deus. A gente precisa vigiar e não vacilar. Jó perde tudo, perde os 10 filhos. Jó só não perde a esposa, mas Jó perde tudo. Eu fico imaginando como que Jó ficou, num único dia o cara perde tudo que ele tinha. E ele mesmo assim não blasfemou, continuou firme com esse Deus o qual eu e você servimos. A gente precisa entender. Sabe, eu amo a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, é praticamente isso, e isso eu aprendi lá na faculdade, que, presta atenção, livre-arbítrio, a gente tem até entregar a vida para Jesus. Depois que eu entrego a minha vida para Jesus, acabou o livre-arbítrio. Por quê, meu irmão? Presta atenção. Olha o que Paulo diz aos Galáxios, Gálatas 2, versículo 20. Já não vivo mais. Ou seja, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando que, literalmente, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, é isso que a gente precisa entender em nossas vidas. Quando Satanás faz uma arruaça na vida de Jó, o cara mais rico entra em um caos financeiro, perde tudo. Tudo. Perde os filhos, perde o dinheiro, perde os empregados, tudo. Jó fica tão mal que até a esposa não suporta o seu hálito. Se não me falha a memória, Jó 19, versículo 15. Vê se isso é 16, por favor. Agora põe 16. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com minha boca. 17. O meu bafo se faz estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Olha o que Jó diz. O meu hálito. O Jó ficou tão mal que até o hálito dele ficou podre. A esposa não suportava. Mas Jó, ele fica firme, ele vai naquela persistência de um servo, de um homem justo, íntegro, reto e que temia a Deus. Em uma família, os filhos, eles não são totalmente iguais, mas a criação não é a mesma. O dinheiro, ele não dá liga. O dinheiro, ele não dá amálgama. Aquele que está ligado, aquele que está centralizado, aquele que está em união. Isso é amálgama. O dinheiro não traz nada disso. Tanto é que Jó, na sua integridade com Deus, ele permanece. No verso 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá.
Então a gente precisa entender. Às vezes a gente, por nada, a gente literalmente recua, a gente retrocede. Eu me lembro muito de um louvor. Era assim que eu andava, dava um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava. Sabe por quê? A gente precisa entender que esse Deus, na íntegra, literalmente, Ele quer a minha fidelidade, a tua integridade e a minha integridade. E a minha honestidade, a tua honestidade. Deus quer de nós para que quando tivermos uma necessidade, Deus diz, não, eu sou contigo, meu servo. Aí vem a segunda reunião. Aí Deus provoca Satanás outra vez. Observasse, meu servo Jó, na terra não há ninguém como ele. Olha só que interessante. A gente precisa entender que Deus, Ele às vezes permite algo em nossas vidas, para que assim a gente possamos entender a nossa entrega para com Ele, de viver com Ele de fato como Ele quer e assim o deseja. Quer ver? Coloca para mim o verso 6, por favor. Acompanha comigo aqui no telão. E vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com ele. Vamos lá? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí, Deus faz a segunda pergunta para Satanás, e sabe o que é que Satanás diz? Não mudei nada. Não mudei a minha rota. Não mudei tudo que eu faço. Estou passeando pela terra. Do mesmo jeito, não mudei a minha agenda. E Deus disse, visse meu servo Jó? Eu fico imaginando que Satanás, ele não respondeu assim, ó. Não vi não. Não conheço. Talvez quem sabe se eu dou uma olhadinha para ele depois. Não, sabe o que Satanás respondeu? Também pudera. Pudera, né? Pudera. Pele por pele. Sabe o que Satanás está dizendo? Tá, tudo bem. Tiraste tudo dele. Permitiu eu tirar tudo dele. Usando os caldeus, o fogo e os sabeus. Tirou tudo de Jó. Quando Deus tira algo da gente, já é motivo da gente não vir para a igreja. Já é motivo da gente querer largar Deus. Agora, imagine, o homem perde os 10 filhos, está enlutado dos 10 filhos. A riqueza que ele tinha, Satanás tirou tudo, fez uma arruaça terrível. Aí Satanás diz assim, também, pele por pele. Sabe o que Satanás está dizendo? Que ninguém adora a Deus, ninguém serve a Deus pelo que Deus é, mas pelo que Deus tem e pode nos conceder e dar em nossas vidas. E o que acontece com isso? Você já fez alguma promessa para Deus e não cumpriu? Meu pastor, várias. Você acha que eu não já fiz isso? Claro que eu já fiz. Se você falou que não fez, desculpa, viu? Está mentindo. Porque quem daqui já não fez promessa para Deus e não cumpriu? Várias, isso mesmo, Fran, várias. A gente promete e amanhã a gente faz a mesma coisa. Um pai de família como Jó, ele é um pai protetor, ele é um pai que ama os filhos. Quer ver? Nesse mesmo capítulo, Jó 1, versículo 5. O que era que Jó fazia pelos filhos? Sucedia, pois, que tendo ocorrido o turno de dias de seus banquetes, os filhos de Jó ficavam lá, se banqueteando. Eram unidos. É raro ter uma família assim que os irmãos são unidos. Mas os filhos de Jó, eles eram unidos, mesmo sendo rico. E o que é que acontece? Deus, literalmente, deixa todo mundo pobre. Até os filhos de Jó, Deus permite que Satanás mata todos. E Satanás diz, agora eu estou complicado. Jó 2,
versículo 5, por favor. Quando Deus diz para Satanás assim, olha, pele por pele, Satanás está dizendo que o homem adora mais a vida do que o próprio Deus. Jó provou para Satanás que adorava a Deus porque Deus é, por quem Deus é. Porque sem Jó saber, Deus constitui Jó como seu advogado aqui na terra, para defender a sua reputação. Sem Jó saber, literalmente. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto que Deus pode confiar em você? Nem precisa colocar você como advogado dele. Mas até que ponto que Deus pode confiar em você na sua integridade e fidelidade com ele? Até que ponto? Só pensa. Só pensa. Aí o que acontece? Deus diz, tá bom. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E verás se não blasfema de ti na tua face. Olha os 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em tua mão, mas poupa, porém, a sua vida. Satanás vai ali e faz uma arruaça terrível. Mas faz uma arruaça na vida de Jó. Jó fica com hanseníase, né? E naquela época o pessoal falava lepra, mas hoje na medicina, lepra é hanseníase. E o Satanás coloca a enfermidade em Jó, da planta dos pés até o último fio da cabeça de Jó. E o que acontece? Jó, em alguns momentos, para ele ter alívio de dores, Jó só chorava, Jó só gemia, Jó gritava, Jó não comia, Jó ficou magélimos, magricelinho. E a mulher de Jó diz, ainda consiste em manter a tua integridade com esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o que é que Jó diz? Fala como uma louca. Não sabes o que fala. Recebemos o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar. E sabe o que acontece? Jó, mais uma vez, prova para o diabo que ele não adora Deus pela vida que ele tinha, pela saúde que ele tinha. É o remédio da remandiva. E olha só, e o que acontece? Tira tudo de Jó, tira a saúde de Jó, e Jó fica pobre, Jó fica muito doente, e Jó fica sem sentido na vida dele, de tão agoniado que Jó está passando. Às vezes a gente passa por algumas circunstâncias, algumas situações, e a gente já quer deixar Deus, a gente já quer deixar a igreja, a gente já esfria. Quando Jó estava passando por todo esse problema, por toda essa situação, por todo esse sofrimento, Jó fedia muito. Mas Jó, ali, firme, eu sei que meu Redentor vive, Jó 19, versículo 25, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará comigo em meu favor aqui na terra. É isso que a gente tem que se posicionar e ter esse posicionamento na nossa vida. Não importa o que aconteça. Uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, vou seguir firme até o fim. Porque a pessoa que não for morar no céu com Jesus, ela está muito complicada. O inferno é um lugar de tormenta eterna. É um lugar de sofrimento eterno. E Jó ficou ali firme, Samuel. Firme. Jó não vacilou, Jó ficou ali na íntegra, servindo a Deus, buscando ao Senhor, mesmo naquele jeito. Jó tinha 3 amigos. Quando os amigos de Jó vêm visitar Jó, ficaram 7 dias ali, ficaram conduídos por Jó. E ficaram 7 dias chorando junto com Jó. A partir dos 7 dias, Zofar, Elifaz e Bildade
começaram a atacar Jó. Começaram a fazer teologia contra Jó. Chegaram até a dizer assim, que Jó roubou das viúvas, dos pobres, das órfãs. Que Jó era um homem rico, por isso que Deus matou os 10 filhos de Jó. Os 3 amigos de Jó falaram isso para Jó. Zofar, se não me falha a memória, é no versículo 12, versículo 1 e 2. Olha o que é que Zofar, ele traz algo para Jó, tentando explicar que Jó não entendia das coisas que Deus tinha para ele. Olha só. Coloca para mim, filho, Jó capítulo 12, 1 e o versículo 2. Eu quero te explicar aqui. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que sois vós, na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. 3, por favor. Também eu tenho um coração como vós, e não vós sou inferior a vós. E quem não sabe tais coisas como esta? Zofar tentou colocar Jó, prensando Jó, e Jó disse: quem é que não sabe disso? Eu sei disso, cara. Irmãos, a gente precisa estar em um ponto de saber se defender naquilo que você é diante de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro traz uma conotação muito linda. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que aqui Pedro diz, que eu e você precisamos estarmos santificados e preparados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas precisam ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que tem compromisso com Deus, uma mulher que tem compromisso com Deus, um homem que está sempre preparado para responder tudo aquilo que vos pedir a razão pela qual você serve ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Às vezes a gente promete as coisas para Deus e a gente não cumpre. Por que as pessoas às vezes prometem algo para Deus, fazem uma promessa para Deus: Senhor, eu vou fazer isso. E quando é amanhã, está no mesmo erro, no mesmo pecado, no mesmo vacilo. É porque falta compromisso em você? Não. Sabe o que é que houve em você? A falta de poder. De poder de ser autodeterminado. Então a gente tem que ter um poder, irmão, daquilo que Deus sempre deu para você. Se não me falha de memória, é Lucas 10, 19. A gente precisa ter esse poder. Olha só, eis que vos dei autoridade e poder para pisares em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você quer ter a resposta de Deus? Dê o seu melhor para Ele. E você vai ver a resposta de Deus na sua vida, em tudo que você faz. No seu trabalho, na sua empresa, na sua vida. Em tudo que você faz. Em tudo que você é diante de Deus e para com Deus. Deus quer ver o teu melhor. O nosso maior problema é que a gente sempre quer dar o resto da gente para Deus. A gente quer dar as migalhas para Deus, mas eu quero sempre o melhor de Deus. Mas eu dou as minhas migalhinhas, tá bom. Tá bom nada. A gente não pode ser assim para com Deus. A gente precisa entender que Deus, ele quer muito mais do que você imagina. Porque Ele deu o melhor. Deus não pegou qualquer anjinho lá do céu. Eu vou te mandar lá numa raça que eu fiz, criei, mas, sabe, não vale nada. Mas eu vou te... Não. Ele deu o Senhor Jesus em meu e em teu lugar. Ele deu o melhor que Ele tinha. Irmão, para eu concluir a mensagem, deixa eu te falar algo aqui, ó. Jó levantou 16 perguntas para Deus e Deus não respondeu nenhuma. Deus ficou quieto. Jó levantou 34 queixas para Deus e Deus ficou quieto. Sabe uma coisa terrível que o crente passa? É quando você está numa aflição e Deus não responde. Deus fica
quieto. Deus fica ali. Senhor, fala comigo. Por favor, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo, Pai. Eu preciso de uma resposta. Saiba esperar. Isso se chama dispensação. E quando o crente sabe o que é dispensação, dispensação é tempo e período de Deus. E quando a gente entende isso em nossas vidas, que Deus ele requer algo de nós, que venhamos pensar, refletir, saber esperar, no agir e no operar do nosso Deus. Quer ver algo muito interessante? Aí quando Deus, a partir do capítulo 41, 42, aí Deus sai perguntando para Jó assim, cara, Jó, onde tu estava, Jó, quando eu estava no início, quando eu fiz tudo, quando eu elaborei planície, terra, lugares planos, lugares altos, montanhas. Onde tu estava, Jó? Onde eu separei toda a água doce, água salgada, onde eu controlei o mar para que não invadisse a terra, Jó. Olha para mim, Deus fez 70 perguntas para Jó que eram retóricas. Sabe o que é perguntas retóricas? Perguntas que você não tem resposta. Isso são perguntas retóricas. Aí eu fico imaginando, Deus, Jó, onde tu estava quando eu fiz isso? Aí Jó foi se diminuindo, porque Zofar, Bildade e eles massacraram Jó. Já pensou? Jó passando por tudo aquilo, perde os 10 filhos, a mulher diz, amaldiçoa-se Deus e morre, e chega ele e faz Zofar e Bildade, tu estava roubando, você roubou das viúvas, você roubou dos pobres, você roubou dos necessitados, por isso você era rico, por isso que Deus matou seus 10 filhos. Jó ficou muito doido. Irmão, quando alguém te fere, te machuca com palavra, qual é a sua atitude? Se defender. Você entra em sua defesa para você se defender. E Jó começa, e quando Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó, Jó sem resposta, aí Jó começa a se diminuir. Aí o que acontece? Jó 42, primeiro versículo, e eu já vou terminar a mensagem, até o verso 5. Então respondeu Jó ao Senhor, vamos meu filho, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eita, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aí Jó, literalmente, ele traz algo do Senhor. São 3 atributos, lembra? Quais são? Bora? Fala, Fran. Fala, pode falar. Eu autorizo. Oi? 3 atributos, Fran. É lá onde está em Salmo 139. São 3. Isso. Esse versículo aqui, Jó declara. São 3, quais são? Aí é o quê? Onipotente, o poder de Deus. Jó declara. Não, aí, por favor. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas jamais para mim, coisas que eu não conhecia. Queridos, quando Deus começa a fazer 70 perguntas para Jó, retórica, e Jó começa a se declarar, agora eu entendo, agora eu vejo. E olha que coisa linda, olha o verso 5, olha o que é que acontece, Jó, olha o que é que declara, olha o que é que Jó declara para Deus. Não, o 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabia que eu entro um pouco aqui em conflito? Por que eu entro em conflito? Como é que Deus diz para Satanás que Jó era um homem íntegro, justo, reto e temia Deus? E Jó declara, eu te conhecia só de ouvir, mas agora te
agora te vê os meus olhos. Às vezes tem algumas coisas que eu penso, que eu fico imaginando, que eu fico mirabolando aqui, sabe? Vem alguns insights assim. Falei, meu Deus, como é que Deus fala para Satanás que Jó tinha tudo aquilo e depois Jó se declara que nada entendia? Já imaginou isso? Às vezes eu falo assim, meu Deus, será que só eu sou louco, sou doido? Não, é que quando a gente procura ter uma intimidade com Deus, quando a gente procura ter uma certa relação com Deus, a gente vai além daquilo que possamos. Ou até imaginamos. Eu fico imaginando se todas as igrejas pregassem um evangelho real e verdadeiro. Irmão, fica de pé. Tudo nesse mundo se moderniza, menos o cristianismo. Agora não se pode falar mais, não é Silvia, não é Jô, não é Sandra, agora não pode falar mais doenças psicossomáticas, né? Não pode falar mais isso, acabou, né? Qual é a linguagem agora, Jô? Transtornos de sintomas psíquicos. Transtorno de sintomas psíquicos. Não é mais para falar doenças psicossomáticas. A gente precisa entender que tudo se moderniza. Falas, práticas, objetos, carros. Tudo vai se modernizando. Tem até televisão agora, você não precisa mais de controle, né? Só fala agora, já muda de canal. Franzinha. Já tem televisão assim. A sobrinha da Sandra comprou uma assim, não é, Sandra? Só por voz, olha. Eu estou muito antigo ainda, gente. Mas é assim. Então, tudo nesse mundo se moderniza, menos o cristianismo. O cristianismo, uma igreja mais próxima, quanto mais próxima da cruz, mais autêntica ela é. E mais propício nós estamos indo para o céu. Não tenha dúvida da sua entrega, da sua fidelidade, do seu amor para com Deus. Tenha certeza de que esse Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus autêntico, maravilhoso e poderoso. Que tudo Ele faz. Amém, queridos? Mais uma vez, eu não tenho vergonha de falar, não. Deixe-me chamar de antiquado. Deixe-me falar de... Pode me falar de careta. Mas eu sou mesmo. Eu procuro ter uma relação com Deus íntima. E que você procure ter isso. E que nada pode tirar você do teu foco com Deus. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó perdeu todas as suas posses. Mas Jó não deixou de servir a Deus. Deixa eu te falar algo aqui. Essa semana, um camarada, isso acontece lá no Irmão Gelo. Toda vez que eu vou lá, fui trocar o óleo do carro, toda vez tem um povo lá que sempre eu sou testado. E está falando sobre isso. Por isso que Deus falou assim, prega domingo em Jó. E fala para o meu povo que muitos não conhecem ainda. Se eu fizer uma pergunta para vocês, Deus deu tudo em dobro para Jó, não foi? Correto? E o camarada me fez esse questionamento. Mas peraí, não, pastor, Deus não deu tudo. Deu. Falei para Deus, deu tudo em dobro para Jó. Só tem uma coisa que Deus não mexeu, foi na esposa. A esposa continua a mesma. Então, se você um dia conheceu a sua namorada, viu o seu Davi, viu o seu Gustavo, e outros aqui, conheceu a sua esposa, viu o seu Darlan, viu o seu Reginaldo, e todos aqui, inclusive eu, conheceu a sua esposa, constituiu família, fique com ela até o fim da sua vida. Entendeu? Fique com ela até o fim da sua vida. Olha só, queridos. Aí o camarada me questionou. E por que Deus não deu os filhos em dobro? Eu falei assim, claro que Ele deu. Ele deu. Deu não. E
E aí, gente, Deus deu ou não deu? Estou vendo uma interrogação na testa de todo mundo. Deus deu. Mais 7 filhos e mais 3 filhas. 10. Correto? Aí, isso é o dobro? Claro que era. Olha para mim, por favor. Os 10 filhos que morreram e os 10 filhos que Deus deu, quantos são? 20. Gente, presta atenção. Quando a gente está num relacionamento que a gente perde a esposa, ou perde o namorado, ou perde o noivo, já era. Mas filho, mesmo estando morto, ele nunca vai deixar de ser filho. Portanto, foram 20 filhos. O cara falou assim, por que meu pastor não falou isso? Eu falei, esquece do teu pastor. Você viu como eu sou testado? Os 10 filhos que Deus deu de volta para Jó, e mais os 10 que morreram, são 20 filhos. Porque os filhos que morreram nunca irão deixar de ser filho. Sempre vai ser filho. Essa fica por conta da nossa amizade. Amém? A gente precisa, irmão, entender. Eu perguntei para aquele moço, e aí? Mas o teu pastor esqueceu de uma coisa. Os 10 filhos de Jó que morreram, eles não vão deixar de ser filho de Jó nunca. Vai? Não. Não é isso? Então, pense nisso, por favor. Feche os teus olhinhos, por favor. Que Deus assim continue nos abençoando. Que Deus continue nos protegendo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Aqui na tua casa, pelo culto, pela mensagem, pelos louvores. Sabe, Pai, por tudo que foi realizado aqui, Senhor. Te agradecemos assim no nome santo de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.